Num vídeo anterior, eu conversei com vocês sobre o perspectivismo e eu me defini como um perspectivista de base cética. Talvez seja melhor eu corrigir um pouco isso, porque não é o tempo inteiro que eu me utilizo do método perspectivista. Mas, na maior parte do tempo eu utilizo, muitas vezes pelo menos eu me utilizo do método perspectivista, que é o método de comparação de diferentes perspectivas ou diferentes pontos de vista a respeito do mesmo assunto, antes de poder chegar em algum resultado, em alguma resposta. Mas além de eu utilizar o método perspectivista de comparação de perspectivas com muita frequência, eu também considero sempre a minha resposta, o resultado no qual eu chego, como apenas uma perspectiva entre diversas outras possíveis, que também têm a mesma possibilidade de estarem corretas. Eu nunca considero o resultado ao qual eu chego como uma verdade definitiva. Nunca tenho uma certeza tão segura com relação a isso. Além disso, eu estou sempre questionando esse resultado com uma autocrítica muito forte, utilizando recursos da filosofia cética para isso. Eu queria mostrar aqui para vocês um exemplo do que seria um procedimento de tipo perspectivista. Eu queria pegar pelo menos um conteúdo qualquer, um assunto, um tema, uma base qualquer para a gente examinar e começar a mostrar o que seriam perspectivas diferentes a respeito dessa mesma base, desse tema, desse assunto. Então vamos tomar como base o tema da liberdade. Quando nós discutimos liberdade em filosofia, nós temos muitos filósofos que partem direto para uma definição do que seria a liberdade. Mas, quando nós somos perspectivistas, nós vamos examinar perspectivas possíveis, pontos de vista diferentes possíveis a respeito da liberdade. Podem ser pontos de vista que já existem ou que nós podemos desenvolver. Podem ser pontos de vista filosóficos ou de outras áreas, do pensamento humano, da psicologia, da sociologia, sei lá. Podem ser pontos de vista de pessoas que estariam em condições diferentes, o ponto de vista do cidadão comum, ponto de vista do profissional de direito, ponto de vista do político, etc. Mas nós vamos sempre, quando nós somos perspectivistas, examinar pontos de vista diferentes, perspectivas diferentes a respeito daquele assunto, comparando essas perspectivas, jogando com elas para tentar chegar num resultado, numa resposta qualquer. A respeito da liberdade, eu vou pegar aqui, a princípio, 3 perspectivas, poderia pegar outras e mais perspectivas do que 3, mas vamos pegar, por exemplo, 3 perspectivas, 3 pontos de vista que já existem, a respeito da liberdade. Vou pegar uma primeira perspectiva, um primeiro ponto de vista, que é o ponto de vista liberal, que considera a liberdade como um direito individual de desimpedimento na nossa expressão, na nossa ação ou na nossa construção de um empreendimento. Então, seria o direito que a pessoa tem de não ser impedida de se expressar, de não ser impedida de agir ou de não ser impedida de criar e desenvolver um empreendimento, uma empresa, por exemplo. E existe, ligada a isso, a ideia de que a liberdade de um termina onde começa a liberdade dos outros. Tudo isso é um ponto de vista a respeito da liberdade, o ponto de vista liberal, que é o ponto de vista de senso comum. Nós tendemos a considerar esse ponto de vista como o mais habitual, mais comum, e muitas vezes seguimos esse ponto de vista porque nós estamos vivendo numa sociedade capitalista que é regida por um tipo de pensamento que é o pensamento liberal. É muito comum as pessoas pensarem na liberdade assim, como um desimpedimento. Não estar impedido de se expressar, de agir ou de criar um empreendimento, criar e desenvolver um empreendimento. Mas nós temos outros pontos de vista possíveis para a gente confrontar com esse. Nós temos, por exemplo, a perspectiva, o ponto de vista maquiaveliano, do Maquiavel.
Para o Maquiavel, se a gente for resumir o pensamento dele, principalmente no livro O Príncipe e no livro Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, que são as duas principais obras do Maquiavel, se a gente for resumir o que ele diz nesses dois livros a respeito de liberdade, a gente pode dizer que liberdade para Maquiavel é a distribuição e coletivização do poder de manipular sem ser manipulado. Distribuição e coletivização do poder de manipular sem ser manipulado. Isso é uma coisa um pouco mais complicada, talvez, da gente entender. Segundo Maquiavel, a liberdade é um poder de manipular sem ser manipulado. É um poder de agir sobre os outros, manipulando os outros, sem ser manipulado pelos outros. Nesse sentido, para o Maquiavel, a liberdade de um é sempre contrária à liberdade de outros. Quando alguém exerce o seu poder de ação sobre o outro está perdendo a sua liberdade. Quer dizer, a liberdade é uma coisa contraditória, não é? A liberdade de um sempre necessariamente diminui a liberdade do outro. Não existe aquele limite dentro do qual a pessoa pode manter a sua liberdade e a outra pode manter a liberdade dela. Para o Maquiavel, quanto mais alguém exerce a sua liberdade, mais alguém do outro lado perde a sua liberdade. Porque a liberdade é esse poder de ação sobre o outro. É esse poder de manipular o outro sem ser manipulado pelo outro. Mas, ao mesmo tempo, o Maquiavel fala da liberdade como quase um sinônimo de república. A liberdade estaria ligada também, então, à distribuição disso pelas pessoas e à coletivização disso. Na república, segundo o Maquiavel, nós vamos ter uma distribuição do poder maior, né? E para Maquiavel, poder e liberdade são quase sinônimos nesse sentido, mas nós vamos ter a distribuição maior dessa liberdade, desse poder, né? E vamos ter a coletivização disso, grupos coletivamente lutando por liberdade na república. Então Maquiavel fala, por exemplo, das pratite, que são práticas coletivas que aconteciam em Florença, na cidade dele, quando a coletividade, a comunidade florentina se reunia em praça pública para protestar contra coisas que não aceitava nas ações do governo, para pressionar o governo em certas decisões, etc. Então a liberdade para Maquiavel está ligada a isso também, né? Está ligada a isso também. Quanto mais há concentração de poder, segundo Maquiavel, mas nós vamos ter liberdade apenas nas mãos daquele que tem o poder concentrado, ou daqueles que têm o poder concentrado nas suas mãos. Esses são livres, mas na sua liberdade eles oprimem os outros e tiram a liberdade dos outros. Quanto mais a distribuição desse poder, maior a liberdade nesse sentido. A liberdade pode ser compreendida também como distribuição, né, desse poder de manipulação. Não deixa de haver a manipulação na República, segundo o Maquiavel. Basta a gente lembrar o que ele fala sobre as instituições de fachada. Ele vai dizer que aqueles que dominam o poder, né, devem criar instituições de fachada, instituições de faz de conta, né? Instituições que não têm poder real, que apenas parecem ter poder, para colocar nas mãos dos seus inimigos, para os inimigos pensarem que têm algum poder e não incomodarem, não atrapalharem, tá certo? E ele vai dar isso como conselho para os republicanos, para aqueles que querem liberdade, ou seja, para aqueles que querem distribuir poder, né? Contra os que querem concentrar poder. Então você vai criar instituições de fachada que podem passar a impressão para os concentradores de poder de que eles ainda têm poder, né? Mas é uma coisa superficial. Então vamos enganá-los, vamos manipulá-los para podermos manter a nossa liberdade. É isso que Maquiavel está dizendo aos republicanos, tá?
porque senão os outros vão tomar a liberdade, vão concentrar a liberdade nas suas mãos, né? Vão concentrar esse poder manipulador nas suas mãos, né? Então temos essa perspectiva que é do Maquiavel, né? Esse ponto de vista do Maquiavel, bastante pessimista, né, a respeito da liberdade, porque aí quanto mais uns têm liberdade, menos outros têm, né? Nós temos uma terceira perspectiva, que é a perspectiva proudhoniana, a perspectiva de Pierre-Joseph Proudhon, o principal fundador da teoria anarquista, não é? Essa perspectiva é bastante interessante. O Proudhon vai trabalhar com a liberdade como sendo um poder de realização individual e coletivo com autonomia, né? Poder individual e coletivo de realização com autonomia, né? Realização com independência, com autonomia, de realização de alguma coisa, né? E nesse sentido nós temos uma coisa muito interessante. Pro Proudhon, a liberdade de um aumenta com a liberdade dos outros. Quanto mais um tem liberdade, mais essa liberdade aumenta a liberdade dos outros. Por quê? Porque a sua liberdade é uma liberdade de realização. E ela pode ser individual e coletiva, pode ser coletiva, mas quando ela é coletiva, ela aumenta porque você consegue realizar mais junto com os outros do que você consegue realizar sozinho, né? E o exemplo que o Proudhon dá é o trabalho realizado por um grupo com as ações bem harmonizadas umas com as outras. As atividades divididas, cada um tem a sua tarefa, né? E as tarefas bem harmonizadas, o trabalho bem organizado, né? Nesse sentido, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma capacidade de realização, um poder de realização desse grupo muito maior do que cada um dos membros do grupo teria se tentasse realizar aquela mesma coisa sozinho, né? Então, a liberdade como poder de realizar alguma coisa aumenta quando você está em conjunto com os outros e quando você contribui para a liberdade do outro. Você contribui para o poder do outro de realizar alguma coisa, você consegue realizar mais também aquilo que você quer, junto com o outro, não é? Então tem essa coisa coletiva que aumenta o poder, não é? Mas é preciso lembrar da questão da autonomia, né? Quer dizer, o poder é esse poder de realização individual e coletivo com autonomia, com independência. O indivíduo precisa ter independência, precisa ter autonomia. Quer dizer, as tarefas são distribuídas, cada um tem a sua tarefa e vai ter autonomia, vai ter independência na realização da sua tarefa, né? E a coletividade tem que ter autonomia, senão aquilo, né, tem que ter independência, senão aquilo não é liberdade. Nós poderíamos imaginar um trabalho escravo de um grupo de escravos com tarefas divididas pelo feitor. E isso não seria liberdade, não há autonomia, não há independência dessas pessoas. Elas não decidem as finalidades do trabalho, não decidem o que vai ser produzido, não decidem como vai ser produzido, não decidem nada, então não tem autonomia coletiva. Mas se tiver essa autonomia coletiva e não tiver autonomia dos indivíduos dentro da coletividade, também nós não vamos ter liberdade nesses indivíduos, né, segundo Proudhon. E para o Proudhon, essa liberdade é esse poder de realização, mas também é ao mesmo tempo um direito. É o direito que as pessoas têm a esse poder de realização autônomo e independente. Um direito que os indivíduos têm dentro de um grupo e um direito que o grupo tem, enquanto grupo, de ter autonomia, independência, de decidir por si mesmo como vão ser as coisas nas suas realizações. Essa é a perspectiva, ponto de vista proudhoniano, né, de Proudhon. Então nós temos aí 3 pontos de vista para nós compararmos, né? E o que o perspectivista vai fazer? Ele vai pegar pontos de vista diferentes, eu estou pegando esses 3, e vai começar a examinar esses pontos de vista comparando uns com os outros, jogando uns contra os outros, com argumentos, como se fosse um debate entre pontos de vista, um debate entre perspectivas diferentes, do qual ele vai extrair um resultado, vai tirar uma resposta.
Mas nós estamos falando sempre aqui, né, em outro vídeo eu já estava falando sobre isso, de um perspectivismo de base cética. Um perspectivismo de base cética vai considerar também a possibilidade de que essa base não exista, de que ela não seja real, ou de que não exista, no caso, né, alguma coisa que possa ser chamada de liberdade. De que maneira esse ceticismo em relação à base, em relação à liberdade, afeta essas perspectivas com as quais eu escolhi trabalhar? De que maneira o ceticismo sobre a base, o ceticismo a respeito da base, que é a liberdade, o tema da liberdade, né, afeta esses pontos de vista? Bom, o ceticismo vai fazer a gente pensar se a liberdade existe ou não. E todas essas perspectivas que eu coloquei, todas as três, são perspectivas que trabalham com a ideia de que a liberdade existe. Mas se nós trabalharmos com a possibilidade de que a liberdade não exista, nós vamos ter que levantar alguma perspectiva nessa direção também. Será que existem já perspectivas nessa direção que trabalham com a ideia de que a liberdade não existe? Vamos examinar então nesse sentido uma perspectiva que eu acho que é a mais bem acabada, a mais completa nessa direção de que a liberdade não existe, que é a perspectiva do psicólogo B.F. Skinner. O Skinner vai dizer que todos os nossos comportamentos são condicionados, eles são levados a acontecer ou a não acontecer por estímulos externos. Existem estímulos externos, coisas que acontecem fora de nós, que estimulam o nosso comportamento a acontecer ou estimulam o nosso comportamento a ser contido, ser reprimido, não acontecer. Quer dizer, as coisas fora de nós provocam a gente a agir ou provocam a gente a não agir. São estímulos positivos para o comportamento, quer dizer, que provocam o comportamento a acontecer, ou estímulos negativos para o comportamento, que negam o comportamento, provocam o comportamento a não acontecer. Estímulos que vêm de fora. É como se nós fôssemos uma maquininha, uma engrenagenzinha, que depende desses estímulos, não é? E a única diferença entre a gente e uma máquina nesse sentido é que nós somos capazes de prever estímulos, não é? Prever que vai acontecer algum estímulo negativo, alguma coisa ruim, se a gente for em tal direção. E aí, só com a previsão, a gente já, né, evita fazer aquilo. Nesse sentido, tudo que a gente faz porque a gente foi levado a fazer. Porque a gente foi levado a fazer. Não existe uma liberdade. Não tem alguma coisa que a gente decidiu fazer e fez, né, e poderia não ter feito. Se nós fizemos é porque nós fomos levados a fazer. Se nós não fizemos é porque nós fomos levados a não fazer. Não temos essa liberdade. Essa seria uma perspectiva skinneriana. Ele chegou a escrever um livro inteiro chamado O Mito da Liberdade, dizendo que a liberdade é uma ilusão. Quer dizer, nós temos então esse ponto de vista, é mais um ponto de vista possível. Nós vamos trabalhar com tudo isso, né? Eu poderia escolher outros pontos de vista, os pontos de vista talvez sejam infinitos a respeito da liberdade, mas o perspectivista escolhe quais são os pontos de vista com os quais ele vai trabalhar. Não vou dizer aqui qual é o resultado ao qual eu chego, mas eu vou dizer de saída que eu deixo de lado, eu acabo encontrando argumentos para deixar de lado a perspectiva liberal e combinar as outras três perspectivas que eu mencionei. A do Maquiavel, a do Proudhon principalmente, né, acima de tudo, e a skinneriana. Combinar essas três perspectivas, construindo uma outra que combina as três e traz mais uma porção de elementos para chegar numa resposta. Agora, essa resposta nunca vai ser muito sólida para mim, ela vai ser considerada para mim como uma perspectiva que eu tenho entre diversas outras possíveis, que são as perspectivas dos outros, então ela está sempre aberta a debate e a discussão, e sempre existe a possibilidade de eu reformulá-la, corrigi-la, ou talvez até abandoná-la se surgirem argumentos suficientes para isso, ou perspectivas que derrubem essa que eu construí. Que eu não vou colocar aqui para vocês, eu vou apenas jogar para vocês essas
perspectivas, as 4 perspectivas que eu levantei, né, como possibilidades, estimulá-los a pensar a respeito, provocá-los a pensar a respeito. Embora eu possa dizer que vocês tenham toda a liberdade de fazer isso ou não. Mas vamos fazer uma provocação. Certo?